Oi, hoje eu quero falar sobre como que um paciente decide ficar com o seu médico, né? Principalmente depois de fazer a primeira consulta, como que você faz o seu paciente ter fidelidade com você. Então, eu vou contar um caso sobre mim, o que aconteceu comigo. Então, justamente, acho que você pode ver que não tô no meu melhor dia, sem maquiagem, um cabelo um pouco estranho, com um probleminha na boca. Então, justamente foi por causa disso que eu comecei a pensar e refletir mais sobre a questão e por que eu escolho os meus médicos. Na segunda-feira eu acordei com essa herpes na boca, que é um pouco constrangedor falar, na verdade, sobre isso, mas é uma recorrência bem comum. A grande parte da população tem isso, então não é problema, né? Mas é bem chato, a gente atrapalha em tudo, até quando a gente lida com clientes, então acho que para a mulher é um pouco pior ter isso. O que aconteceu? Acordei, vi isso, eu nunca tive essa reação, provavelmente eu já tinha, né? Mas nunca tinha, porque a minha imunidade baixou, agora só que apresentou então a herpes. O que eu fiz? Eu liguei pro meu pai, né? O meu pai, ele é médico, ele é anestesista, e falei, pai, mandei foto, fizemos um FaceTime, e ele, Rafa, eu não sei, deve ser herpes, vai falar com o teu dermatologista. E justamente foi o que eu fiz. Era 7 da manhã, mando um WhatsApp com essas fotos pro meu dermato e ele prontamente me respondeu e falou, Rafa, sim, deve ser herpes, vou falar pra secretária, agendar já um horário contigo para que tu venhas aqui consultar comigo. E foi justamente isso que aconteceu. Mas antes eles já tinham me... não quero falar sobre a parte de ter que ter anamnese, tudo certo, mas eu sou uma paciente recorrente, eu sou uma paciente há anos desse médico, então ele já me conhece. Não foi a primeira consulta que eu tive com ele. Isso é só um entre parênteses para antes que falem que não foi feita a anamnese corretamente, enfim, não é nada disso, né? Realmente é um médico que conhece meu histórico, é o meu médico de confiança. Então, e aí que eu quero chegar ao ponto de por que ele é meu médico de confiança. Obviamente que eu só fui nele por indicação, ele é um ótimo dermatologista, ele tem todas as suas especialidades, ele tem os seus cursos, ele é muito estudioso, ele é muito bom, muito reconhecido, realmente tudo que ele fez comigo, a minha pele ficou muito melhor, eu confio nele de olhos fechados, ele por acaso é meu cliente também, então temos ainda essa relação. Mas, no momento, né, que eu vi que tinha alguma coisa errada comigo e não foi só no aspecto estético, né, porque geralmente num dermatologista tem muita gente que vai, não, é porque eu quero fazer algum procedimento e tal, mas existem muitas doenças, né, da pele que a gente precisa cuidar, então prontamente eu mandei mensagem para ele, ele me respondeu e me deu todo o apoio. Isso assim, essa relação médico-paciente que eu sinto que é a coisa mais importante no médico. Então, ter esse cuidado, o que eu como paciente queria agora? Que ele me olhasse, que ele me cuidasse, que ele dissesse, Rafa, tá tudo bem, tu vai tomar esse remédio. Obviamente que ele, com todo o conhecimento dele, ele me diga qual é o medicamento correto, mas se formos pensar, eu poderia ter olhado no Google, eu poderia ter só falado com meu pai e ele pesquisado alguma coisa, porque ele é médico, né? Mas, obviamente, que eu quis ir no meu médico, eu paguei a consulta, a gente faz tudo corretamente, né? E porque eu me sinto acolhida por ele. Então, eu queria que ele cuidasse de mim. E eu acho que é isso que muitos médicos, às vezes, não percebem, que é a forma como você trata o seu paciente que vai fazer com que ele siga contigo por anos e você seja o médico dele. Às vezes, digamos, uma ginecologista, né, para as pacientes que não estão em época de ter filhos, de fazer pré-natal, de ter, né, um atendimento mais contínuo, que seja o preventivo feito uma vez por ano. O que você faz para que essa paciente todo ano volte a ter uma consulta contigo? É você, né? É a forma como você trata esse paciente, além de todo o teu estudo, o teu cuidado. Então, isso até me fez pensar em agora indo para a parte da ginecologista, de por que eu deixei de ir numa ginecologista. Desde adolescente eu sempre fui na mesma ginecologista, mas ela se aposentou. Então o que eu fui fazer? Eu fui pesquisar uma nova ginecologista, pesquisei com as minhas amigas, com as pessoas que eu conhecia, justamente para saber quem é que poderia ser a que se enquadraria comigo. Então uma amiga obstetra me indicou a essa ginecologista e eu fui consultar com ela, tudo ok, ela foi muito simpática, muito legal, não tivemos essa primeira conexão assim eu não sei, eu sinto que às vezes o paciente quer se conectar muito com o médico, eu sou assim, às vezes eu preciso
não virar amiga dos meus médicos, mas eu preciso ter alguma conexão, que a gente, geralmente com os meus médicos a gente fala de arte, fala de história, fala de moda, fala de coisas que a gente gosta, né? De livros que a gente tá lendo, compartilha alguns interesses em comum. Essa médica, ela foi muito atenciosa, fizemos todos os exames, ela foi muito legal. A gente não teve ainda, né, nós não tivemos esse amor à primeira vista de médico-paciente, eu não sei se eu posso falar dessa forma, mas a gente não viramos, enfim, não tivemos essa conexão, mas tudo bem. Foi a primeira vez que eu vi essa médica, ela foi muito solícita comigo, fez tudo correto, eu seguiria com ela. Mas o que aconteceu? Quando eu fui, daí esse é o ponto que eu quero chegar sobre que às vezes não é só a conduta do médico que faz com que você, né, que você não tenha esse paciente, é muitas vezes a tua secretária. Por quê? Quando eu fui, essa médica, ela fazia aqueles tipos de pacote, ela era particular, mas que você paga o valor de uma consulta e depois tem direito ao retorno, né, depois de até 30 dias. Ok. Eu, na hora, quando terminou a consulta, eu não pude remarcar diretamente o meu horário, porque a agenda, às vezes, do escritório é um pouco confusa, eu preferi eu chegar, analisar minha agenda e daí já agendar. O que aconteceu? Eu me esqueci que eu tinha que agendar rapidamente e a secretária veio lembrar, a secretária dessa médica, veio me lembrar que eu tinha que fazer isso faltando 10 dias. Então, foi um erro meu, sim, de organização, mas também da secretária que não cuidou que ela já tinha que reagendar uma paciente que teria que voltar, né? Então, o que aconteceu? Ela começou a falar comigo e a gente não tinha encaixe de horários. Essa médica, o consultório dela é um pouco longe do meu escritório, então eu tenho um tempo de trajeto até chegar lá, então a gente tem que considerar esses tempos até ir lá. Mas não era problema para mim. Eu acho que para um paciente, você não precisa ter o teu consultório do lado da casa dele. Se você for boa, se você tiver essa conexão com o teu paciente, ele vai onde você for, né? Então, onde você estiver, seu paciente vai ir. Eu sinto muito nisso e com os clientes que eu tenho, eu vejo que, né, a distância não é um fator que possa fazer com que você perca algum cliente ou não. Obviamente, é só se for em outra cidade, talvez, mas mesmo assim, tem pacientes que vão para, né, quando são as cidades que são perto das capitais, né, eles vão para lá para ver o médico, não tem nenhum problema. Mas a forma como essa secretária começou a me tratar pelo WhatsApp, eu não gostei. Eu não sou chata, eu não sou uma pessoa que tem que ser tratada que nem, né, uma rainha que precisa ser cheio de pompa, nem um pouco. Uma pessoa que seja educada, tá perfeito, né? Mas toda vez que eu estava sugerindo horários que eu tinha disponibilidade, perguntava sobre a doutora, como é que seria o horário dela, essa secretária dizia, não, eu não tenho esse horário, eu não posso fazer isso por ti. Assim, com tons bem... Provavelmente ela não fala dessa forma, mas a forma como era escrita, eram algumas mensagens justamente falando, eu não tenho este horário, ponto, né? E várias vezes, e um tom que parecia assim como... É um pouco difícil falar isso, porque eu posso talvez... Eu não quero generalizar, mas tem secretárias que tratam os pacientes como se fossem delas, né? Elas tratam os pacientes das médicas, os médicos, como se elas fossem as médicas. E elas tratam os pacientes com um tom de superioridade, né? Digamos, eu estou fazendo um favor para você, sendo que não é assim, né? Você tem que tratar o paciente da melhor forma possível, porque você quer que ele volte, você quer que ele fale bem de você, né? E eu... não deu certo os horários e eu decidi que perderia essa consulta com essa médica e eu já encontrei uma outra que eu vou seguir o atendimento com ela, porque a secretária me tratou desde o primeiro momento muito bem. Eu não precisa ser aquela coisa de... Tem algumas... As ginecologistas e os dermatos, eu percebo que as secretárias, às vezes, elas colocam um emoji de flor, colocam querida, não sei o quê. Só que, às vezes, pode parecer demais, mas... é uma forma simpática, deixa o tom do atendimento muito bom, né? E faz com que o paciente se sinta acolhido, né? Porque num caso como esse, essa secretária poderia ter dito, olha, Rafaela, não temos esse horário aqui, qual outro horário você poderia? Ou ela me listar vários horários que a doutora tivesse disponível. Ou vamos analisar, né? De uma forma, seguir com a conversa de uma forma educada, profissional.
E isso não acontece muitas vezes. Então, o que eu quero chegar ao ponto? Se você é médico, você precisa analisar o WhatsApp da tua secretária. Pode ser que, por enquanto, a sua agenda esteja boa, mas você já percebeu se os seus pacientes estão retornando ou cada vez está vindo pacientes novos? Você tem que ter um controle disso, né? A sua secretária, ela tem uma planilha com controle de todos os pacientes que vieram, os que remarcaram, os que seguiram, você tem esse controle dos pacientes? Isso é muito importante. Eu acho que até eu sou um pouco mais chata com o atendimento das secretárias, porque a gente faz aqui no escritório o treinamento, né? A gente faz toda uma análise de como está sendo feito, a gente cria scripts, né, de passo a passo como o paciente deve ser atendido. Por quê? O primeiro filtro entre você e o seu paciente é a secretária. E por acaso, não falando só no momento, né, do primeiro atendimento, mas se você é daqueles médicos que não passam o WhatsApp pro seu paciente, e não tem nenhum problema você não passar o seu WhatsApp pro paciente, tá? É tudo ok. Então não há problema de você não entregar o seu WhatsApp pro paciente, tá tudo bem. Tá? Até existem políticas de atendimento, que é outra parte de documentação que pode ser bem necessária caso você entregue o seu documento, entregue o seu WhatsApp, mas o que a gente deve considerar é que se no momento de insatisfação no paciente, digamos que ele fez um procedimento, uma cirurgia com você, e o primeiro filtro da insatisfação do paciente chega na secretária, ela tem que lidar com isso e ela tem que saber como contornar essa situação, né? Para que então você tem que dar alguma resposta correta, né? Tem que prestar algum auxílio para esse teu paciente. Ela deve estar muito bem instruída, porque ela pode agravar a situação se já for um desconforto, uma insatisfação ruim do seu paciente, como ela pode amenizar, né? E tranquilizar sempre o teu paciente. Então, tenha muito cuidado com a sua secretária, fiscalize ela, veja como ela faz o atendimento, porque às vezes ela nem sabe, né? Às vezes ela acha que ela pode falar de qualquer forma com o paciente ou ela não percebe que ela está sendo grossa, né? Ou inconveniente com o teu paciente. Então você mesmo pode ter, você usa o Notion, usa o Trello, enfim, e tem todo um passo a passo, um script para ela ir seguindo. O paciente falou isso, responde isso. E óbvio que ela vai internalizando no atendimento dela e tudo fica muito mais específico e mais prático.